Bom dia, hoje 16 de março, dando início ao nosso UFC para falar sobre a carteira, a excelente performance da carteira Top Pick. Bom dia, Kim, de volta. Isso aí, Celso, bom dia pessoal. Hoje, como sempre, a gente vai fazer o UFC da Top Picks. A gente está com as performances, a gente vai comentar também as trocas. Mas antes de tudo, se o pessoal puder dar um feedback de... Sem som, a Mimi falou aqui. Som. Ué, testando o som. Ricardo Kim falando com o microfone desligado. O meu tá ligado. Ligado. Vamos o pessoal testando aí. Messi, mesa operacional, bom dia. Com som 100%, Elefante Branco. Aburaia, Lopes 62, Paulo Forte, GRN, Charles, Felipe AB 99, Mauro SP, Thiago da Actio, todo mundo, Neto Trader, Dema, todo mundo lá, Fubá. Fubá falou que tá travando. Guia da Bolsa também falou que tá travando produção. Tá ok, som ok, Léo Blue Trade, Dupla Dinâmica, Celso Kim, 100%. O pessoal tá falando que tá 100% aqui. Aqui não tá travando, Charles, boa. E aí a gente vai falar, vamos falar depois das manifestações, falar da carteira, pra gente passar aqui essa parte, já que tá tudo ok. Beleza, começar falando da performance. Isso aí. E aí a gente fala das trocas já na sequência, para depois a gente bater um papo aí com vocês. Isso, manifestação. Sobre mercado, política e etc. Então vamos lá. Começando aqui com a performance da Top Picks. Na semana a Top Picks ficou estável, enquanto o Ibov caiu 0,9%. Então a gente abriu nessa semana 0,9 pontos percentuais nessa última semana. Se a gente olhar no ano, a gente ainda tem a Top Picks com menos 7% no ano, enquanto o Ibov menos 3,7%. Então a gente ainda está atrás cerca de 3,4 pontos percentuais, mas a gente vem conseguindo diminuir bastante nas 4 semanas. Essa diferença. Nas 4 semanas a Top Picks subiu 2,5% e o Ibov caiu 1,3%. A gente conseguiu abrir 3,8 pontos percentuais nas últimas 4 semanas. Então, a carteira recuperando bem. Falar das performances na semana de cada papel, como cada um contribuiu para a performance, de novo, estável da carteira na semana, enquanto o Ibov caiu 0,9%. Então, destaque positivo aqui para a SUSB, que na semana subiu 4,3%, e seguida de performance positiva o BBSE, 0,7% na semana. Destaque na baixa foi Lame na semana, menos 3,16%, e Embraer, menos 1,96%. Quer dizer, Lame menos 3% aproximadamente, Embraer menos 2%. Enquanto na ponta positiva, SUSB com mais 4,3%. Então, com isso, a carteira conseguiu segurar e ficar estável, enquanto o Ibov caiu quase 1%, tá, nessa semana. Então acho que esses foram os destaques de performance, tanto de papéis como da carteira como um todo. Agora passar para a parte das trocas, que é o que interessa. A gente está diminuindo o SUSB, diminuindo Suzano em 3%. Ela tinha 18%, né? A gente está indo para 15%, realizando obviamente esse ganho forte que ela teve. Então colocando no bolso aí 3% de redução em SUSB, e Embraer redução de 5%, a gente tinha 15%, a gente vai para 10%, mantendo uma boa exposição a dólar, principalmente, enfim, com essa tendência de se manter num patamar alto. A gente está ponderando bem a nossa carteira com dólar e tem segurado bem. Então, com essa saída dos 8%, 3 em SUSB e 5 em Embraer, a gente entra com CETIP 8%. O Celso vai comentar mais daqui a pouco, mas só para adiantar, em SUSB e Embraer, SUSB de novo já surfou bastante essa alta aí de dólar, então a gente tinha aumentado e foi uma decisão acertada. Agora a gente quer colocar um pouco no bolso, e só por isso mesmo que a gente está reduzindo aí, ainda que marginalmente, para 15%.
Embraer é um pouco disso também, apesar de algum ruído maior no papel, a gente ainda acha que tem boas perspectivas, é um papel bem resiliente e a gente quer ficar exposto a dólar, diversificando aí com o SUSB para não ficar muito concentrado em um ativo só. Então, Embraer a gente mantém 10%. E aí, com isso, a gente consegue incluir CETIP, né? Isso, então esse CETIP é muito por um ativo bom, né, resiliente, mas caiu na semana, caiu 7,6 num dia, né, a informação de que estaria envolvida uma empresa dela, GRV Solutions, que foi comprada em dezembro de 2010, né, que cuida dessa parte de Gravame, Denatran, toda a parte de venda de veículos financiados. Mas a própria CETIP falou, olha, não, se teve esse problema de propina, 20 milhões de reais, foi entre 2008 e 2009, antes do que quando a gente comprou, e eles pagaram 2 bilhões de reais. Então, como o ativo sofreu, a empresa desmentiu a CETIP, a gente acredita que o ativo tende a voltar, negocia 15 vezes lucro, é uma boa pagadora de dividendos, aí um dividendo na casa de 6%. Então a gente acha interessante aí para a semana. Se a gente tivesse mais confiante, a gente entrava com um percentual maior. Mas tem alguns riscos. Disso voltar tudo mais, mas a princípio a gente está entrando com ela com 8%, colocando o pé, digamos assim. Acho que é isso, né? Se alguém tiver alguma dúvida mais da carteira, mas acho que é isso. Se quiser já passar para, não só com perguntas, né, como tem... até o Vete já fez uma pergunta aqui, até bom que ele já fez uma pergunta da carteira. O Vete falando, essa redução proposta nas carteiras em 8% de papéis ligados ao dólar é porque não acredito mais em fortes altas do dólar a curto prazo? Na semana passada o dólar subiu 6%. Foi muito rápido. O quanto disso é o que a gente chama de overshooting, né? É boa, que né? isso. Ou é fundamento mesmo de piora, a macro aqui melhora nos Estados Unidos, né? A gente até hoje no Morning Call a gente divulgou isso, né? O porquê da alta do câmbio, principalmente, né, na sexta-feira. E você teve diversos fatores que afetaram, a gente pode falar um pouco agora, até aproveitar de política, depois a gente responde um pouco das manifestações, mas as altas foram deterioração da política, né, entre Congresso e Planalto. Isso é evidente, fica mais claro com a manifestação. O governo não está entendendo que não é, entre aspas, só corrupção. É corrupção e um problema econômico as manifestações, né? É o IPCA indo a 8%, é a Selic superando 13%, provavelmente na próxima reunião, é a recessão, é desemprego, é tudo. Então o governo, pelo discurso mesmo ontem, parece que não entendeu nada. Não é corrupção, não é. E fora que isso dá força para o Congresso e enfraquece, mais tensão, né? Essas manifestações, e enfraquece o Planalto. Segundo ponto, aprofundamento e ampliação da Operação Lava Jato. Semana passada você teve o Janot falando da lista, né, junto ao STF. Hoje, a prisão do Renato Duque com uma nova operação, chamada Que País é Esse?, do Legião Urbana. Aprofunda-se mais a crise, mais um problema. Não é só a Petrobras ou corrupção, como eu falei, o problema é macro. Só que a Petrobras acaba parando vários segmentos aí do setor. E uma menor interferência no câmbio. Né, você teve uma interferência no câmbio, o governo já falou que iria ter uma interferência menor. Fora isso, rumores, né, de que num jantar na quarta-feira à noite, entre Levi e Renan, o Levi falou, olha, Renan, desse jeito não dá. Não é que ele falou, a gente duvida que ele tenha falado, eu vou sair, não. Mas, ó, do jeito que está a situação, ele deve ter dado o recado, vai ficar complicado a gente trabalhar. Então, vamos ter que fazer as coisas ocorrerem. Então, isso também... seria justamente um cenário aí negativo, né, e positivo para o dólar. O Thiago Dach está perguntando o que seria o overshooting, assim que se escreve. Seria subir acima, né, é um tiro, né, acima do que seria esperado por fundamento, algum efeito ali. Por exemplo, própria Braskem, né, educacionais, mas Braskem cai 20. Será que é esse momento? Deveria a amplitude, tá certo, não tá? No câmbio, se tirasse esses problemas aqui no país, que aconteceu na semana passada, provavelmente não teria subido 6%. E outra coisa ainda nessa questão do dólar da pergunta, de novo, não é que a gente está saindo de exposição a dólar, a gente só diminuiu
querendo ou não, se a gente for ver, hoje, após as mudanças, a gente ainda tem 25% da carteira com exposição a dólar, que é uma posição bem interessante ainda. A gente estava com 33% da carteira. A gente estava com 33%, deu uma esticada no dólar e, consequentemente, nos papéis. Obviamente, nada mais justo do que você colocar um pouco disso no bolso já, mas, de novo, a gente ainda tem uma exposição interessante e é isso que a gente faz no portfólio. Quando um determinado papel ou setor estica, faz sentido você reduzir um pouco a posição, colocar no bolso e distribuir isso em papéis que ficaram para trás na semana ou, enfim, no horizonte que você está olhando ali. Então, foi um pouco disso que a gente fez, mas a gente ainda acha que o patamar de dólar no curto prazo pode corrigir, pode ter alguma questão dessa que o Celso está falando, mas o patamar deve se manter num patamar alto, né? É só a relocação. Você olha uma Suzano na semana subindo 8%, né? Segunda contra sexta, não considerando hoje. 8% a bolsa caiu. Você falou, poxa, a gente elevou na segunda da semana passada de 15 para 18 para pegar isso. Poxa, pegamos o movimento, vamos voltar para os 15. A gente gosta do ativo. Até o RJC Filho perguntou, querendo manter exposição a dólar. Qual que a gente acha mais interessante? Suzano, Fibria ou Embraer? Justamente Suzano, né? Dá para ver um pouco justamente da nossa cabeça na ponderação do portfólio. Suzano, muito por conta não só de dólar, mas ela tem algumas questões micro ali, de aumento de produção da planta do Maranhão. Isso aí vai ajudar bastante em termos de geração de caixa, ela vai gerar cada vez mais caixa para se desalavancar. Eu acho que essa é uma questão bem importante aí, micro, tirando a exposição a dólar, que tem ajudado muito aí. É só a gente ver o último resultado bem impulsionado por dólar. A Suzano deve continuar aí nesse primeiro trimestre. Então, Suzano é o nosso primeira opção na lista ali na parte de exportação. Isso, boa. O agrafista Celso, as grandes exportadoras como Vale, Fibra e Suzano têm suas receitas em dólar, mas sua dívida também. Até que ponto um anula o outro? Basicamente, quando você tem dívida em dólar, a variação, a gente olha muito trimestre a trimestre, né? Obviamente você ganha na receita e perde na dívida, né? Porque sua dívida ficou maior, mas a questão é que não é caixa. Teoricamente, você só vai pagar mais dívida se você tiver vencimento. A gente sabe que o prazo é extremamente longo, aí, pelo menos das empresas que a gente olha, a gente sempre olha quando que vai vencer, qual a maturação das dívidas. E elas são longas. Então, no trimestre contra trimestre, você tem essa variação que anula em parte, em termos contábeis, mas em termos de caixa, não. Ela continua gerando muito caixa, porque ela vai receber em reais, enquanto ela não vai pagar dívida ainda. Então, é mais uma questão de descasamento de balanço. Obviamente, se tiver algum vencimento, ela for pagar, aí sim se concretiza. Mas, até lá, essa é até uma forma de hedge natural que elas usam, manter a dívida em dólar, mas efeito caixa ainda é muito positivo com essa questão de exportação e dólar num patamar bem alto. Tô botando aqui, o pessoal pediu para postar a nova carteira. Eu tô botando aqui. CTIP 8%. Pronto. Isso aqui. Celso, na sexta-feira, a Infomani colocou um ranking onde 20 corretoras, vocês viram isso? A espera era a penúltima, mas dependendo o período que pega, a gente vem recuperando bem aí no mês a carteira, será um prazo mais longo. É interessante, teve uma corretora que pediu em 2013 para sair, né, do ranking de carteiras, aí no ano passado ela foi a melhor no ranking, quer dizer. O negócio é olhar médio prazo, né, do que a recorrência, né, não 3 meses. Né? Ao longo dos anos aí a gente tem performado muito forte o índice. E a gente tende a continuar, enfim, a gente está trabalhando para isso e olhar 3 meses, 2 meses aí não é o horizonte aí que a gente quer entregar. Obviamente a gente gostaria de entregar curto, médio e longo. Não, fora que tem algumas corretoras que põem ativos que não negociam, né? Aí o ativo sobe 10%. Se a gente colocar ativo que não negocia, a gente meio carteira 20%. Virtual, né? A carteira virtual. Então tem isso também. Tá aí a nova carteira para vocês. SMP falando, Celso, os problemas políticos vieram para ficar? Concordo? Sim. Né? Por enquanto, vai ter. A Dilma vai viver, tá vivendo no fio da navalha ali, a pressão da política, pressão do próprio PT, pressão da oposição, pressão dos aliados
pressão da população, de quem votou, de quem não votou. Quer dizer, a primeira declaração ontem é que eu não sei o nome dele, que eu nunca tinha visto ele na vida, o chefe da Secretaria-Geral da Presidência, o Miguel Rosseto, ele falando não, essa manifestação de hoje é de quem não votou no PT. Não, gente, tem gente que votou e está se manifestando contra. É isso que eles não estão entendendo. A população está insatisfeita, independente de quem votou ou não. Então, óbvio que os problemas políticos vieram para ficar. O maior receio é óbvio, uma saída do Levi, aí perde o grande investimento na hora. Pum, saiu o Levi, perdeu o grande investimento. Bom dia, galera. Léo Trajano. O que vocês esperam para as ações da Estácio? Estácio, enfim, a gente, em termos de setor, acha que Kroton vai performar melhor do que Estácio no curto prazo. Agora, falando de setor, ainda muito ruído no setor. A gente já vem falando isso, curto prazo vai continuar difícil, muito volátil. O que vai mexer é news flow, é notícia com relação a FIES, obviamente. Tem pressionado o papel e vai continuar assim. Acho que o call no setor de educação é muito mais médio e longo prazo e ainda assim uma exposição não muito concentrada. E nesse caso, a gente prefere Kroton, de novo com uma posição menor ali, no máximo 10% do portfólio, para médio e longo prazo, porque ainda tem valor, assim, querendo ou não, em termos de múltiplo, negocia aí menos de 10 vezes PI, preço-lucro 2015, você tem aí outras fontes aí de ganho com sinergia, EAD, então você tem aí um risco-retorno interessante ainda, e por isso que no médio e longo prazo faz algum sentido, ainda que uma posição menor, menos de 10% ali, no máximo 10%, a gente prefere de novo Kroton, porque é um management maior, cursos com maior qualidade, e num momento turbulento é melhor você estar no melhor cavalo ali do que você ficar com o Estácio, que tem um upside maior, mas vai sofrer muito mais com essa volatilidade, tá? Então é um pouco disso que a gente pensa de Estácio e do setor, tá? A performance de Kroton contra Estácio dessa semana foi bem forte. A gente já tem comentado isso, né? Que a gente, pelo menos a nossa visão, a gente prefere ficar com Kroton. Aquele ratio com Estácio performando muito melhor que Kroton, pra gente não fazia nenhum sentido. A verdade é que tem pouco aluguel de Estácio também, para tentar fazer algum trade nesse sentido, mas no qualitativo a gente acha que Kroton deve performar melhor que Estácio aí nesse ambiente mais nervoso. Isso, não, o pessoal tá falando, eu já ia responder, o Lopes 62 estava aqui que a gente copia para responder. Pergunta muito boa, o Bingo também elogiando a pergunta dele. O Lopes 62 botou, né, gostaria que comentasse sobre a exaustão que chegou os bancos centrais mundiais para fazer políticas monetárias. Aqui já acabou, né? Em função dos altos endividamentos. É o quantitative easing, né, tentar incentivar o crescimento econômico através de liquidez no mercado e juros muito baixos. Alguns economistas influentes vêm falando sobre isso e uma possível estouro, que seria aqui, né? Possível estouro de uma bolha mundial, com possibilidade de ser maior que a de 2008. De uma certa forma, segundo eles, já está começando a ser refletido nos preços das commodities. Gostaria que comentasse esse cenário internacional. Eu não acredito ainda em estouro de bolha em relação a incentivo econômico. Os Estados Unidos já tirou o quantitative easing. A Europa está iniciando isso, até por conta de deflação por lá, quando você checa PPI e CPI, né, inflação ao produtor, inflação ao consumidor. A gente tem visto uma deflação na China também, inflação crescendo menos do que o esperado. E aí, tanto o Banco Central chinês quanto na zona do euro, o Banco Central Europeu. Os Estados Unidos já vem retirando, já retirou isso e deve elevar juros. Então, eu não vejo isso ocorrendo, né, no curto e médio prazo, e nem acredito que tenha sido pior. Mas é óbvio, as commodities vêm sofrendo, né, apresentando forte queda, minério, petróleo como um todo, o consumo está muito menor. Só os Estados Unidos que apresenta crescimento. Você olha para a China desacelerando, a Europa patinando, não consegue crescer, até pelo próprio país, pela própria cultura dela, né? É difícil ver também se recuperando assim. Japão é outro caso que já esquece, então... Mas não acho que isso tenha um estouro da bolha nem perto do que foi o que aconteceu em 2008, né? Não tem mais essa discussão de hipoteca, tudo isso, entendeu? Então, e eles precisam incentivar as economias para crescerem, para gerar emprego, tudo isso. É uma maneira que eu não gosto.
pessoal aqui, o Léo Jundiaí, falando que a Empíricos bate forte nessa bolha mundial. É uma maneira que eu não gosto. Se você me perguntar, a gente brinca o seguinte: a bolsa hoje na China e Hong Kong fechou em alta, tá? Por quê? Esperando medidas do governo. Pô, é melhor, óbvio, que o país, as economias cresçam sem precisar do governo ficar injetando capital. É uma maneira ruim. Tem que ver a hora que vai sair isso, né? Mas eu não acredito que tenha uma bolha aí, ou pior do que a de 2008. É preocupante, mas o principal país e um dos que mais detonou em 2008 a crise foi os Estados Unidos, que já retirou as suas medidas aí, reduzindo, né, suas medidas de quantitative easing. Mala pedindo para comentar, o Alpargatas e Grendene a gente não olha assim no detalhe, tá? A Grendene, ele falando SMP, que já subiu 26% desde a divulgação do balanço, o Alpargatas também. Podem andar, são ativos relativamente baratos, negociam múltiplos baixos, mas a gente não olha no nível, muito no detalhe por conta de liquidez também. A gente prefere outros ativos, tá? Então é difícil para a gente comentar o Alpargatas e também Grendene. Felipe AB99 falando de Ultrapar, se vale a pena shortear. Não por conta do cenário. É caro, como Ambev, Ultrapar, Hipermarcas, mas são ativos mais resilientes, né? Ultrapar tem a parte de combustível, o combustível vai sofrer na venda, na distribuição. A gente acha que não, já se adequou. Ela tem toda aquela parte de pós-gasolina com a Eurofarma, né? Acho que a Eurofarma também, me perguntei na semana passada, alguém postou aqui, acho que é a Eurofarma, que ela comprou essa rede de drogarias nos postos, vai continuar crescendo, então eu não vejo problema, não shortearia Ultrapar, tá? Celso, o PL das empresas que compõem os índices das principais bolsas mundiais estão de 15% a 25% acima da média histórica. Há chance de uma correção a médio prazo? Aqui também, tá? Na nossa bolsa, a última vez que eu olhei, estava 11,5 vezes. Isso porque já caiu. Média é 10,5. Isso. Teria que corrigir um pouco, sim. Lá fora também. O que está acontecendo, todo dia fala isso, mas é verdade, é o dólar. Uhum. Se tiver botar o dólar ao múltiplo, em março do ano passado, foi que a bolsa bateu 44.900 pontos em reais, com a Dilma aparecendo, ganhando no primeiro turno. Em março, abril do ano passado. Só que lá em dólar era 19 mil pontos. Se colocasse o mesmo câmbio, 2,36, a bolsa estaria 37 mil pontos. Tá. É o dólar que não está deixando a bolsa sofrer mais, que é o gringo olha e fala, a bolsa ficou barata. Semana passada, 6%. Hoje a bolsa está mais barata 6% em relação à semana passada pro gringo. E ainda caiu em reais. Porque o que acontece é, de fato, se a gente olhar em termos de preço-lucro, não faz muito sentido essa expansão aí de múltiplo no curto prazo para a Bovespa, por exemplo. Porque, querendo ou não, você tem aí um ambiente difícil de termos de crescimento, Focus já avisando de novo para baixo. Sim. Toda essa questão de risco de racionamento, lava-jato, etc. Isso aí, obviamente, vai machucar muito os lucros das empresas. Então, você revisando o lucro para baixo, automaticamente o múltiplo já vai ficar mais caro ainda. Quer dizer, o gringo está aceitando pagar mais caro numa coisa que ainda pode ficar pior. Ele pode estar pagando mais caro do que ele pensa. Mas, de novo, essa questão do dólar não tem jeito, querendo ou não, o poder de compra deles para ativos aqui no Brasil fica muito mais forte. E é isso que vai segurar um pouco, pelo menos, a bolsa, porque para eles, de fato, a bolsa está despencando, né? Que é para a gente que dá uma segurada, mas querendo ou não, em termos, de novo, de múltiplo, a gente já vem batendo bastante nessa tecla, essa esticada de múltiplo aí nesse cenário, o pessoal pagando prêmio num ambiente ruim, perspectivas ruins, tenderia a corrigir, por isso que a gente continua cético, só fazendo esse parênteses aí do dólar. Até o Genário está perguntando aqui, eu solicito a gentileza de fornecer indicações de ações para financiamento de opções bem dentro de dinheiro, operação e taxa, pedir para ele entrar em contato. Como é cliente final, é só entrar em contato com o seu assessor, ou enfim, com a nossa mesa aqui, que atende os clientes finais, e eles vão conseguir cotar para você facilmente aí, eles vão dar uma olhada em quais as opções que em termos de vol tá fazendo sentido, eles conseguem te passar isso tranquilamente. Só entrar em contato com o assessor que ele tem contato direto com a nossa mesa de produtos estruturados. Isso. O agrafista Celso, quem estava segurando o Ibovespa eram os bancos. Até que ponto o calote da operação pode comprometer, né,
o lucro dos bancos jogaram o Ibovespa para baixo. Não, teve assim, em fevereiro você teve Petro também segurando, Vale, né? Então, assim, esse ano foi até um dos motivos que prejudicou a nossa performance em relação ao Ibovespa, foram que ativos Ambev, segurando, e vem segurando o Ibovespa, ela tem 7% do índice, então é relevante, sobe 12% ou 13% no ano, então é relevante, o qual a Ambev segura o índice. Bancos também seguraram, mas você teve assim, Petro e Vale, Petro andou no mês, estava andando 20% no Vale de janeiro. 16, Siderurgia, por conta do dólar também. Então, sim, teve os bancos também, no mês passado os bancos subiram na casa de 10%, 12%, e esse mês vem devolvendo sim. O que os bancos falam é que Operação Lava Jato e Petrobras não seria mais do que Bradesco e Itaú, tá? 5% da carteira de crédito deles, então já estaria no preço. Negocia 8 vezes lucro Itaú, então é muito barato. Não, até olha Bovespa, tá 11,5, Itaú a 8, é para ter Itaú. É Itaú contra a Bova. Isso aí. Fora Suzano contra a Bova, que chegou a bater 24%, agora sei lá, tá 18%, desculpa, 19%. Mas é para ter. Óbvio que eu acho que isso pode afetar os bancos, mas eu acho que já tem muita coisa precificada aí. E a gente, em termos de múltiplo, é por isso que a gente mantém a maior posição bancos no nosso portfólio, porque, de novo, negociando a 8, menos que 9 vezes, né? No relativo faz muito sentido. Você tem alguns riscos ali de concentração, muita gente concentrada no ativo, etc. Mas ainda nesses níveis, se fazer um ajuste aí de risco-retorno ainda faz muito sentido, né? Por mais que você tenha toda essa questão do Lava Jato, que talvez pegue um pouco menos esses bancos privados, mas é um ruído. Em termos de portfólio faz muito sentido. Aí até interessante esse Itubi contra a Bova aí. Pensei nisso. Falei, Itubi contra a Bova nesse cenário. Mas é óbvio, pode afetar, aí que eles falam em 5% se ninguém pagar nada. 5% seria total da carteira de crédito deles, uma baixa. No setor de real estate, 2%. Então seria total 7%. Mas é óbvio que afetaria o lucro desses bancos. Mas aí é default total, né? Então eles não abrem, né? Olha, o meu dinheiro é emprestado. Eles não abrem, é sigilo deles, estão certos, né? De não informar isso. Se tivesse que ter, acho que dá para ter tanto Itaú, Itaúsa, o Marcelo está perguntando, vai de Itaú mesmo. Tá? O Mala perguntou de Alpa, o Alpargatas a gente falou no início, Mala, que a gente não olha a fundo, nem ela, nem Grendene, por conta de liquidez. O Web T-Rex está perguntando aqui para o Kim, vale a pena comprar GBR hoje no valor de R$10,70, já que hoje é o dia Datacom? Eu não entendi aqui, já que hoje é o dia Datacom. Como você analisa esse papel a curto prazo? Pergunto, pois pode ser uma boa oportunidade para hoje. Acho que não sei se você quer fazer um day trade ou alguma coisa demais, enfim, a gente vai comentar um pouco. Fundamento. GGBR é a empresa que a gente mais gosta no setor de siderurgia, porque ela tem uma exposição um pouco menor à mineração. Você tem a questão de diversificação de receita, bastante exposição aos Estados Unidos, que tem performado bem em termos de economia. Então você consegue amenizar aí todo esse pessimismo doméstico que tem afetado aí justamente a siderúrgica. Só a gente vê dados de Anfávia, Fenabrave aí, quedas, revisões de projeção para menos 10% nas vendas de automóveis, etc. Então, ambiente nada amistoso aqui para cenário doméstico. Então, ela consegue ter uma resiliência. Foi o que a gente viu nos últimos resultados. O resultado da Gerdau sendo muito melhor que os em Minas, por exemplo. Então, de novo, no setor é a que a gente mais gosta, mas com uma visão mais macro setorial, a gente não recomenda exposição, principalmente para curto prazo, né, que é o que você está perguntando aqui. Você pode ter algum respiro ali com relação ao dólar no patamar mais alto. Você pode ter um resultado que foi relativamente resiliente aí de GBR. Isso aí pode dar um alívio, mas a gente não vê nenhum trigger muito claro para o patamar da ação mudar para um patamar mais alto de forma consistente, até porque esse ano vai ser muito difícil. Mas agora, se o cliente estiver olhando mais longo prazo e quiser ter um pé em siderurgia, essa seria a primeira escolha, a GGBR, tá? Ele falou que ele queria pegar a DataX, é sempre aquela pergunta, né? Dividendo, a ação está R$10, pagou 20%, vai para 8%. Ganhei 2%? Não.
Então, a gente sempre fala isso, você comprar papel antes de receber o dividendo, você pode fazer, mas não faz muito sentido se o papel não andar. Porque se você tem um papel que vale R$10, justamente, e ela paga dividendo de R$2, você tem R$2 em dinheiro e R$8 em ação. Você tem os mesmos R$10, você não ganhou, assim, mercado financeiro você não gera dinheiro do nada. Então, para você ter ganhado R$2, esses 20% de yield, o papel que está 8 tem que ir para 10. Tem que subir bastante. Então, o seu call seria certo se você falasse, acho que a cotação vai subir como um todo. Aí tudo bem, aí você compra, mas não é por causa do dividendo em si que você vai conseguir operar isso, senão seria relativamente fácil fazer essas operações, mas não a ação tem que se valorizar para você concretizar um yield aí de dividendos, tá? A Mimi está perguntando se a gente não considera o fato de a GBR ter exposição na Índia também. Então, o que a gente olha mais é essa questão macro e principalmente exposição, que hoje é mais de 20% do exposição aos Estados Unidos, que é que a gente está olhando muito, é mais de 20% do EBITDA. E junto a isso a gente tem boa parte da energia com autogeração, então você diminui alguns riscos, então é um pouco disso que a gente está olhando, mais dólar para cima que você diminui um pouco a questão da concorrência e agressividade em preço do aço importado, você consegue abrir mais espaço para correção, mas é mais esse olhar macro aí estratégico para a GGBR, enquanto os Minas, por exemplo, você tem toda a questão de imbróglio societário e um cenário ruim, então... Até o Boninho perguntou isso, né? Os Zintresa, o que está acontecendo? Grande valorização do papel. O Lírio Parisotto solicitou uma assembleia para discutir essa parte e tudo isso. Então, ele quer pegar um assento no conselho de administração, porque uma vez que você não tem um acordo entre os dois principais acionistas, que é a Nippon e a Ternium, quem vai eleger o presidente do CA, teoricamente, são os minoritários. Então, ele quer se eleger, então ele já está se juntando ali com os minoritários. É por isso que o papel, os Zintresa subiu tanto, né? Todo mundo já montando posição para eventual votação. Então, ele chamou. Tem a questão também do tag along, que muita gente está especulando que pode ter algum tipo de tag along na 3. Mas é basicamente isso. Os Zintresa vai mover com essas questões internas, mais do que notícia, mais do que macro, entendeu? Se tiver gente montando posição para votação no CA, teoricamente, por conta de falta de liquidez, isso aí tende a subir. Outra coisa também, short squeeze, também, que deve mexer bastante no papel. Então, é muito evento fora do controle e, teoricamente, de pessoas insiders ali que estão por dentro do deal e estão mexendo ali e movimentando compra e venda da 3 para votação, etc., do que fundamento. Então, por isso que a gente não gosta de ficar... Primeiro, que a gente não gosta do setor. Segundo, que os Minas têm imbróglio societário. Terceiro, você tem na 3, total volatilidade, sobe 40, cai 20, enfim. O WebTech falou isso. Alta de 42%. Nunca pega uma boca dessa. Colocaria 100 mil fácil. Porque é evento, né? É difícil também pegar. A gente também gostaria de ter na carteira também. Seria uma boa. O Albar perguntando de Pine. A gente não recomenda exposição a nenhum banco médio e pequeno, né? Custo de captação mais elevado, inadimplência, bancos só grandes, estão descontados, vai de Itaú, é melhor para não ter surpresinha, né? Banco pequeno, quando vem balanço, é igual o Kinder Ovo, cada vez que você abre uma surpresinha diferente, né? Isso é complicado. O Egra fez uma boa pergunta aqui, Celso. Pegadinha do malandro. Alguns economistas da oposição têm argumentado que não se pode comparar o maior valor do dólar em 2003, eleições, né, ali R$4, na época do Lula vai entrar, vai lá default, moratória, com o dólar atual sendo deflacionário. E ainda argumentam que o valor do dólar em 2003 equivaleria hoje a mais de R$6. E reforçam de que mesmo descontando a inflação americana, o dólar estaria cotado a 4,50. Isso não parece conversa mole, já que o mais importante é o custo, e esse deu um salto gerando inflação, sim. Ali não dava, foi um evento, né, que não dá para... A entrada do Lula estressou, o dólar foi embora. O que a gente ouve muito até economistas, né,
empresas que um câmbio de equilíbrio seria entre 3,30 e 3,40. O governo segurou esse dólar por 7 anos, mais ou menos assim. E agora não tem como segurar. Olha o dólar em relação ao euro, menor patamar em 12 anos. O dólar em relação ao real, menor patamar em 12 anos. Maior patamar, desculpa, em 12 anos. O euro está 1,04 dólar, ou seja, paridade praticamente. Então o mundo está acontecendo isso. Não tem mais como o governo segurar e ele já disse que não quer. A Moody's falou que um câmbio de equilíbrio seria 3,75. Então a gente acha que esse dólar é de alta. O Thiago Dasco está perguntando Cielo, trabalhando em topos. Qual o feeling de preço que vocês têm para ela? Qual o nível que vocês valariam? Aí é boa pergunta. Qual o nível que vocês falariam que ela está cara como uma Ambev ou uma Ultrapar? Ela ainda não está cara como uma Ambev ou uma Ultrapar. Quando você olha a Ambev, Ultrapar, está tudo 20, 21 vezes lucro. Cielo deve estar ali 17,5, 18 vezes lucro. Então, acho que ela pode chegar a 20 vezes lucro, como uma Ultrapar, como uma Ambev. A diferença talvez seja que Ambev e Ultrapar, elas estão em nível de múltiplo que acima do histórico e Cielo ainda não está lá, enfim, próximo. Um pouco abaixo. Sim. E, enfim, e outra coisa é que Cielo, uma coisa assim a mais, que dá um pouco mais de conforto, que Cielo tem um pouco mais de resiliência, né? Nesse cenário aí de consumo para baixo, querendo ou não, ela tem mostrado aí certa resiliência no business que ela opera. Isso, e Cielo, o top line dela vem crescendo, enquanto que a Ambev e o Ultrapar não crescem assim. José Torres falando aqui, Celso, não sei se é possível, mas vou dar uma sugestão. Pode dar sugestão à vontade, senhores, por favor, sempre bem-vindo. Vocês não poderiam colocar uma carteira semanal com ações, a gente já discutiu isso uma vez, mas já tem bastante tempo, com possibilidade de queda, pois aí os vendidos também poderiam operar. O que a gente tem feito foi lançar alguns long and shorts que vai refletir um pouco da nossa cabeça que vai ficar short. Agora, uma carteira short... Esse cenário... Fica um pouco mais difícil, né? A gente prefere justamente ter alguns calls pontuais de short, justamente para fazer alguns long and shorts e ainda assim de maneira conservadora do que fazer uma carteira totalmente short com nível de dólar para cima, né? Fica um pouco mais difícil aí. Porque a ideia é óbvia, é boa, só que esse cenário, daquele overshooting no dólar, né, subindo ativos ruins. Se a gente fosse falar, a pata short uns em 5, né, CSN, se fosse pensar em Petro também, várias a gente não shorteia por causa do dólar. Então, andando alguns ativos semanalmente, a gente olha, às vezes, andam ativos ruins, né, por conta do câmbio. Né, a CSN tudo bem, reportou um resultado até bom, mas mesmo assim já vem andando muito, Mãos e Minas subindo e ativos bons às vezes não andando. Então o Veste está perguntando, até o RP Capital mandou a mesma coisa, a notícia do acordo entre Itaú e Mastercard para operar nova rede de pagamentos não pressiona muito Cielo? Não, a gente não vê essa pressão, já era esperado o Grupo Rede fechar isso, a gente não vê pressão em relação a isso. A Cielo vem fechando mais parcerias fechou com o Banco do Brasil também, o Banco do Brasil Cartões. Não vejo isso motivo, não. Competição sempre vai ter, GetNet, Redcar, né, do Itaú e a Cielo, mas eu não vejo isso como impacto assim relevante, não. Eu acho que é isso, né? A performance foi boa, isso que o Ricardo Kim falou, a gente prefere Suzano, a gente long short Suzano contra a Bova, preferiu fazer contra a Bova. Mas pensar em ativos que a gente não gosta, né, ativos caros, a gente pode pensar em alguns papéis, né? Mas eu acho que a vol vai ser bem mais elevada. E talvez o que a gente gosta muito de fazer papel que a gente não gosta, fazer algum tipo de proteção para holder. Sim. Porque, de novo, um dólar num patamar alto, você querendo ou não, se segura um pouco. Então, é melhor você fazer uma proteção para os holders que tem. Então você protege com esse fundamento, mas ainda participa de uma alta, enfim, por algum outro motivo que não fundamento, exemplo dólar, alguma coisa do tipo. Acho que é um pouco mais nessa do que fazer uma carteira short. Sim. Que a gente acha um pouco mais agressiva, principalmente nesse cenário de dólar se mantendo no patamar alto. Mandei aí 3 ativos, já que vocês pediram, papéis que não gostamos. A Letmeia, Petrobras e PDG. Faz uma basket aí. Tem 3 aí.
que é mais a gente pode pensar. O Zinho a gente também não gosta, mas esse dólar... A mim mesmo falou, a GGBR tem exposição na Índia, agora tem o controle na América Central. Por que vocês não tomam uma concorrente na América Central? Estados Unidos indo bem, o dólar na altura. Posso considerar que é um papel bem interessante, inclusive no curto prazo? Só quer comprar GGBR. De novo, assim, boa parte da receita e do EBITDA da empresa ainda é Brasil, tá? Isso. Acho que é interessante, como a gente falou, no comparativo eu também acho o GGBR a melhor do setor. Justamente por tudo isso que a gente comentou aqui. Mas, de novo, quando a gente olha num contexto macro, a parte de siderurgias, assim, doméstico está muito ruim. A gente vê ali venda de pesados, venda de leves muito ruim, que é um importante cliente da siderurgia. Indústria indo muito mal também, que é a outra composição de cliente. Então você não vê ali trigger muito forte para ela sair, enfim, rasgando ali ou mudar de patamar de maneira consistente. Pode acontecer alguma coisa como o papel está muito leve, pô, dólar para cima, você tem algum tipo de comprador dando uma aliviada no papel, mas de novo, acho que alguma coisa consistente em termos macro não faz muito sentido. Agora, no relativo, em siderurgia a gente gosta de GBR, mas agora se você olhar com relação à bolsa como um todo e oportunidades, a gente acha que tem muitas outras oportunidades mais interessantes, como o setor financeiro, por exemplo, algumas outras com mais exposição mais direta a dólar, ao nosso ver faz muito sentido. Então é isso que a gente gosta de ver, todas as possibilidades de investimento. Agora, se você só olhasse siderurgia, tudo bem, aí faz algum sentido. Eu não entendi, Dema, essa pergunta aqui. Dá um overview mais profundo nos fundamentos que justificam uma carteira call num cenário de queda do Ibov. Eu só não entendi. Uma carteira long, acho que ele quis dizer, será? Um cenário, né? É isso que eu peço só para ajeitar enquanto eu vou respondendo mais duas perguntas. O RJC Filho, Celso, tem razoável aplicação em LCI, LCA e debêntures. Sempre respeito o limite de FGC nas LCIs e LCAs. Mesmo assim, vê algum risco caso a economia piore muito? Não. Você diria risco de não ter o FGC, de não pagar? Não vejo esse risco, não. É um dinheiro depositado pelos bancos para qualquer crise, depois do que aconteceu no Banco Santos, foi elevado de 70 para 250 mil reais. Isso eu não vejo, não. Como eu não vejo um absurdo, o pessoal falar semana passada de confisco, de poupança, dia 18 até, depois da manhã. Acho um absurdo, isso não vai ocorrer. Quer dizer assim, é impossível? Não vou dizer que é impossível, né? Com esse governo, mas probabilidade tende a nula, né? A zero. Perguntaram o Maximilian. Bom dia, já comentaram sobre a recente alta de SLED? Não, ainda não comentamos, porque a gente está bem longe do ativo por conta de liquidez. E mesmo com uma alta aí, depois do que caiu, eu acho que não é tão representativo assim. A gente ainda acha... se você juntar a falta de liquidez com esse momento de reestruturação que ainda não se provou muito consistente, a saída do Michel Levy ali, ele que tinha sido encarregado de tocar essa reestruturação, não sei o que aconteceu, mas ele pediu para sair. Então você traz um pouco de volatilidade tanto em termos de execução como gestão. Enfim, a gente não gosta muito, principalmente por conta de liquidez também. Small cap, a gente está fora aí nesse cenário difícil para esse ano, tá? Eu tô postando um negócio aqui que saiu agora, mandaram por e-mail, de venda de veículos, segundo fonte. Veículos novos apresenta queda nas vendas de 30,9% na primeira quinzena de março. Lembrando que ano passado o carnaval caiu em março, então você matou uma semana. E aqui pegou um período do carnaval e agora esse ano não teve carnaval. Ou seja, economia muito ruim. Aquilo que a gente falou. Crédito. Totalmente. Banco privado não está dando crédito para automóveis. É maluco? E é só ver a mudança de projeção, né? Fenabrave, ela tinha menos meio para o ano em vendas, 10, né? E revisou para menos 10. Quer dizer, não foi... quase 10 pontos percentuais de mudança na projeção, aí bem crítica aí, essa questão de vendas de veículos, tanto leves como pesados também. Sim. Agora, aqui o Amimi falou da questão de GGBR, ele esclareceu um pouco mais, porque
Ele tem GGBR, porque comprei a 12, foi até 19 não realizei, por isso sempre pergunto. De novo, então GGBR agora, nesse novo cenário, o cliente ele tem GGBR. O que a gente faria? Primeiro, se você está disposto a migrar para outro setor, no mínimo eu realizaria metade da posição, alguma coisa do tipo, e fazer essa troca, porque querendo ou não, você ainda continua num ativo de siderurgia que, dentre os ativos do setor, é o melhor, e você consegue diversificar um pouco, pegar essa recente alta do papel e alocar em outros setores que tem um pouco mais de perspectiva para esse ano, por exemplo, que é o caso de Itaú. Agora, se não, se você quer ficar em GBR para tentar pegar alguma eventual alta maior, assim, é bem certeiro e bem nítido que uma coisa assim bem interessante para fazer é a proteção, né? Você tem, de novo, como eu falei, você já tem GBR, participou de uma esticada. Se você fizer uma proteção a custo zero via derivativos, que é a FENCE, que a gente chama aqui, você fica protegido de uma eventual queda, que a gente vê fundamento ruim no setor, mas ainda assim participa de uma alta, isso a custo zero. Então essa seria, acho que a melhor decisão a fazer se você quer manter GBR no seu portfólio. Agora, se você está disposto aí a diminuir posição, acho que é uma boa migrar para alguns outros setores, ao mesmo tempo que você coloca uma alocação em setores com melhores perspectivas, você diversifica seu portfólio, que é isso que a gente vem falando ali, a gente tenta pensar de uma maneira mais prática em termos de portfólio, então seria bem interessante. Então, diversificar ou fazer a proteção, que eu acho que é bem interessante também. Isso. Não, o WebTrex a área de análise colocou aí, foi o seguinte, até para explicar, porque até a área de análise jogou aí, o pessoal tomou um susto. 30% ano contra ano, março de 2015 contra março de 2014. Essa queda foi anual, olhando o mês de março desse ano contra março do ano passado. 7,5% de queda foi a queda de março contra fevereiro desse ano, tá? Mês contra mês. O Otávio falando se Metal Leve. Metal Leve é afetada também, que tem as vendas aqui. Ela pode exportar, mas ela tem o problema justamente no mercado doméstico. É ruim para o setor todo automotivo. E Metal Leve é fornecedora, Otávio. É ruim sim para ela. Vou responder mais 3 perguntas, gente, porque a gente está já com um limite bem estourado, são meio-dia 35. Celso, o que vocês acham de loja Gêner e essa queda recente na BB Seguridade, o Caio da SVN, vale uma entrada no papel, já mudou os fundamentos? Olha, é extremamente caro, mas é um ativo resiliente e investidor estrangeiro gosta. Eu não recomendaria entrar nesse patamar, mas investidor estrangeiro gosta, quem tem, mantenha. E essa queda recente na BB Seguridade, vale uma entrada no papel ou algo mudou? Não mudou. Tem muito, as seguradoras como um todo sofreram, muito por conta da marcação a mercado. Quando você compra um seguro, digamos, automóveis, você paga o prêmio. O prêmio eles utilizam para comprar um título. Esse título, na marcação a mercado, quando o juros sobe muito rápido no curto prazo, isso acaba sendo prejudicado, mas é marcação a mercado. Teve uma pergunta aqui se vale a pena estar exposto em bolsa, aquela cobra para estar exposto em bolsa. Como é que você recomenda uma carteira com esse patamar de bolsa? Compra a carteira e eu faço uma operação de FENCE via Ibovespa, onde você está protegido de uma queda de 7, 5, 10% e ainda captura um ganho no Ibovespa. Então, teria carteira, a gente vem sempre recomendando isso. Na nossa alocação mensal, a gente mantém exposição à bolsa com proteção, no 0 a 0. Isso aí. Você já comentou essa questão de CEMIG, hoje saiu o governo agora que assumiu, né, do PT, o Pimentel, falando das usinas Jaguara, São Simão e Miranda, que ela perdeu concessão em 2012, não renovou, entregou para o Estado, continua administrando, o embrólio continua, nada mudou, José Torres, não teria o ativo. Sobre o Ouro Fino a gente vai ficar devendo a SMP, depois a gente pode comentar, a gente não tem dados aqui para poder falar sobre o ativo. Eu acho que é isso. Isso aí, produção já chamando a atenção. Já chamando a atenção bastante aqui. Então, a gente vai encerrando por aqui. Lembramos que o programa que a gente fez na quinta-feira com o Fernando Góes da Clear, a Batalha do Século, análise técnica versus fundamentalista. Agora, a partir dessa semana, há pedidos, toda terça e quinta, a partir de 2h30 até 3h30. Uma horinha aí para eu ficar rouco. Quando chegar sexta-feira, não tenho mais voz, certo, produção? Qual a performance da carteira acumulada nesse ano, Kim?
Top Pix menos 7% contra o Ibov menos 3,7%. A diferença ali de 3,3%, mas que nessas últimas 4 semanas a gente tirou 3,8% do índice, ou seja, a carteira performando bem. Tá ok, senhores? A nossa área de análise técnica soltou um callzinho também em CETI para aproveitar que a gente aumentou na carteira, só pode ser, né? Não, mas o papel tá bonito para compra, aproveitem. XP Top Dividendos, desconto de 19% é outro aí, ativo também interessante aí para semana. Ok? Um excelente início de semana a todos, boa tarde, nos vemos amanhã. Valeu, pessoal, boa tarde, bom almoço e até amanhã.